E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui então com nossa aula aí de nosso treinamentozinho aí de GnuCash. Bom, então aqui o GnuCash, nós vamos ver agora como fazer relatórios, ok, pessoal? Nós fizemos alguns lançamentos já e agora nós vamos ver como esses lançamentos se comportam como uma estrutura contábil. Pessoal, eu faço a seguinte lembrança de que assim, os lançamentos que nós fizemos foram lançamentos referentes a uma organização que está começando agora, ok? Mas, peraí, se tivesse uma organização que a gente já tem feito um trabalho de contabilidade do ano anterior, e aí a gente troca o ano, como é que funciona, né? Por exemplo, deu superávit, como é que é isso, ou déficit, como é que a gente coloca num balanço novo. Pessoal, aqui é o seguinte, quando acontecer esse tipo de coisa, geralmente vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um lançamento normal das contas que tem, só que vamos lá, como é que eu posso explicar isso? Digamos assim, terminou o ano de 2018 e sei lá, a JCI Cascavel teve R$1.000 de superávit, tá? Pá, acabou. Aí começa 2019, troca a gestão. É claro que a gestão 2019 não vai receber todos aqueles lançamentos de 2018, porque não faz nem sentido ter isso. Como é que se faz então? Bom, nós fazemos o seguinte, você, sei lá, digamos que você tenha R$1.000 em caixa. Aí você vai em caixa e vai lançar, por exemplo, sei lá, no dia 1º de janeiro de 2019. Levantamento de caixa, tá? Levantamento de saldo, coisas assim. Para onde que vai isso? Vai para essa conta aqui no patrimônio líquido, chamado superávit ou déficit, ok? Então, como caixa, como a origem, no caso, a origem desse dinheiro é em função do resultado financeiro ou econômico do ano anterior, né? Então, a origem vai ser no déficit, no superávit ou déficit acumulados. Em contrapartida, o destino disso é o dinheiro, porque foi feito o dinheiro com as movimentações do exercício anterior. Então, sei lá, R$1.000, tá, pessoal? Ó, aí subiu aqui para o dia 1º, tá? No caixa. E a ideia é que você vá fazendo isso com todas as contas. Isso é no seguinte sentido, pessoal. Começou o ano, tá zerado 2019, mas você tem as contas ou o balanço patrimonial do ano passado e o resultado do ano passado, né? Foi fechado aí o balanço patrimonial do ano passado e, sei lá, tem 5.000 de superávit, digamos, né? Então, o que acontece? Todas as contas você vai lançar na conta o que está no balanço patrimonial e a destinação daí do outro lançamento, da complementação do lançamento, vai ser sempre para a questão do superávit ou déficit acumulados, de todas as contas que você começar o ano no balanço. Aí, ao final do ano, ao final de ter lançado todos esses elementos de começo do balanço patrimonial no começo do ano, para acontecer que o superávit e o déficit case certinho com o resultado que foi tido ano passado, tá? Resultado econômico. Ou seja, todas as contas, por exemplo, de 2019, vão partir vão partir do superávit ou déficit. Em todas as contas você vai lançar a caixa, um valor tal, e a contrapartida, superávit, déficit acumulado. Passivo, mesma coisa, tá?
ativo e passivo, daí a contrapartida é um superávit ou déficit acumulado. Você não vai lançar nada de resultado, nem receitas e nem despesas, quando você começar a sua contabilidade de 2019 puxando dados de 2018. Você não lança receita e nem despesa, você lança só os ativos e passivos com as respectivas contrapartidas da conta para superávit e déficit acumulado. E aí o superávit e déficit acumulado, o valor dele no final vai ser igual ao resultado econômico de receitas menos despesas do ano anterior. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos aqui para os relatórios. O primeiro relatório aqui de ativos e passivos é do Diário Geral. Nesse Diário Geral tem todos os lançamentos que aconteceram durante o ano, ou durante toda essa atividade no GNU Cash, todos os registros, né? Então é o livro diário, que é simplesmente lançamentos corridos, como a gente apresentou lá acho que no segundo vídeo sobre contabilidade. E esse é o Diário Geral, tá, pessoal? Ele lança aqui tem todos os lançamentos que foram realizados, né? Aqui o histórico e aqui as respectivas contas de débito e crédito, certo? Enfim, beleza? Que a gente fez. Ok, então, deixa eu ver se aumentar aqui, beleza. Tem algumas opções nesse relatório que você pode colocar, por exemplo, nome do relatório, né? Título, Diário Geral, você pode colocar aqui JCI, OL, Diário Geral, enfim, coisas assim. Deixem isso aqui no padrão. Se vocês quiserem tirar, dá para tirar esse comentário aqui. E no resto mantém, tá, pessoal? E aplicar para ver o que acontece lá no fundo. Beleza. Aí, outro relatório que se tem em ativos e passivos é a folha de balanço. Essa folha de balanço é o que a gente conhece como balanço patrimonial, certo? Então, em opções nós temos aqui o seguinte, nós temos níveis de subcontas, isso aqui dá para deixar mais específico, menos específico, vou colocar todas aqui e aplicar para vocês verem o que acontece. Ó, a conta do Zezinho apareceu. Se a gente diminuir aqui o nível das subcontas para 3, por exemplo, o Zezinho sumiu, certo? Commodities aqui não precisa mostrar. Isso aqui é legal, pessoal. Incluir contas com saldo zero, tá? Porque daí, faltou alguma conta ou não sei o que. Então deixa aqui para você ver todas as contas que foram lançadas, certo? Só que aí, omitir figura de saldo zero. Você clica aqui também para desaparecer esses zeros aqui. Por quê? Porque no final das contas a gente está mais interessado do que quais são as contas que realmente tem alguma coisa dentro ou que são importantes. Saldos de conta mãe. Isso aqui vocês podem mexer para ver o que fica melhor para vocês visualizarem. Vocês podem colocar subtotal e aplicar. O que acontece? As contas chamadas contas mães, ou seja, caixa equivalente de caixa, é o somatório de todas as contas que estão subordinadas a ela. Então, a caixa aí equivalente de caixa, tá vendo que ela está um pouquinho mais para trás? É porque ela é uma espécie de conta mãe, tá? É possível ser feito assim. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque isso acaba confundindo com alguma outra conta, enfim, que possa estar na mesma linha aqui, só que não é uma conta mãe. Mas dá para deixar. Ou se não, vocês podem colocar aqui, ó, mostrar subtotais, nos subtotais da conta mãe. E aí aplicar. O que acontece?
Aqui ele meio que fecha como se fosse um estilo de programação em que você abre e fecha, né? Por exemplo, ativos, né? Então você tem projetos, campanha da pizza, total projetos. Então aqui abre e aqui fecha. Caixa equivalente de caixa. Então aqui as contas do caixa equivalente de caixa, aqui abre e aqui fecha. Então aqui, ó, total caixa equivalente de caixa. O total disso aqui é isso aqui. Para mim, fica mais fácil acompanhar assim os totais, porque eu não vou me confundir com outras contas que porventura estejam na mesma linha do caixa ou sei lá, contas a receber, que possa estar diretamente aqui o escrito, a subconta, o saldo da conta mãe, né, confundir com alguma outra conta que esteja logo abaixo, enfim. Eu prefiro assim, aí eu sei que aqui abre, aí tem alguma coisa aqui dentro e aqui fecha, e o valor é esse. Eu prefiro assim, mas tem essas duas opções, pessoal. E aqui sempre exibir regras do estilo de contabilidade, aplicar. A gente sempre vai a gente sempre vai pedir as regras do estilo contabilidade, tá? O que acontece se a gente tirar daqui? Some esse fiozinho aqui. Então, se a gente deixa o fiozinho, ele mostra que aqui encerrou a conta, certo? Encerrou essas contas de cima. Para mim é ótimo, fica extremamente fácil de ver, tá? Geral, bom, aqui dá para colocar JCIOL, enfim, do relatório, dá para trocar aqui, né? Então, tá assim na frente. E aqui, pessoal, a gente organiza fim do período contábil. Isso aqui vai jogar para o dia 31 de dezembro de 2019. Se você tá aí para fechar o ano de 2018, você pode colocar final do ano anterior, certo? Que aí vai para o dia 31 de dezembro de 2018, que só tem o nosso investimento aqui como capital inicial. Beleza? Vamos colocar aqui para o final do período contábil. Ok. Próximo relatório. Não vamos ver esse folha de balanço usando isso aqui. Gráfico circular de ativos. Isso é bem legal, pessoal. Isso aqui mostra o seguinte: dos nossos ativos, no balanço no dia 31 de dezembro de 2019, nós temos total de R$ 3.080, dos quais caixa equivalente de caixa 2.600, estoque 270 e contas receber 210. Por isso que por isso que o modelo padrão desse plano de contas ele valoriza um equilíbrio entre a apresentação de certas contas para ficar mais visual o que é mais representativo, certo? Então nós temos muito dinheiro em caixa equivalente de caixa. Vamos ver outro relatório. Gráfico circular de passivos. Olha só, nos passivos nós temos 5.000 de passivos. Todos os nossos passivos são da JCI Brasil. Okay? Por isso que eu disse que é muito representativo a questão da conta da JCI Brasil. Se nós tivéssemos mais contas no passivo, elas ficariam aqui embaixo, certo? Só para mostrar aqui, pessoal, por exemplo, nos ativos, opções. Aqui. Beleza, beleza. Isso aqui a gente já viu. Mostrar. Bom, aqui, pessoal, você pode mexer no tamanho da largura do gráfico, na altura do gráfico. Nas contas, você pode aumentar o número de contas. Então, por exemplo, nível 3 de contas. E aplicar. Você vai perceber que no nosso gráfico, o que aconteceu? Ele
Antes era caixa ou equivalente de caixa, agora a gente coloca um nível a mais, ele quebra para caixa, bancos, camisa disponível, juniores. Tá vendo que fica muito específico? Isso não é uma coisa muito interessante para ser apresentada, porque você pode especificar um monte, mas aí fica muito complexo, né, de relacionar essas contas. Então, neste caso, se você deixar aqui como um nível de conta anterior, ele fica legal, porque você sabe que em termos de liquidez, seja dinheiro em espécie ou seja no banco, você tem aí bastante dinheiro, bastante líquido. Em estoque, que é o seu dinheiro que está incorporado como patrimônio, tem um valor, e quando você receber, tem outro valor. Então, fica fácil de ver que você tem bastante dinheiro e pode trabalhar bem com esse dinheiro, né? Aqui nos passivos é só a JCI Brasil mesmo que está. Vamos ver o que mais. Gráfico de ativos. Isso aqui, pessoal, é gráfico de ativos ao longo do tempo, tá? Como nós estamos em janeiro, não dá para ter uma noção de como é que ficaria até o fim do ano. Mas a ideia é justamente essa, de mostrar aqui como é que o gráfico iria se comportar, os ativos ao longo de todo o ano, ok? Então nós estamos no mês de janeiro ainda, nós temos o projeto, né, e contas a receber, e caixa equivalente de caixa, tá? Lembrando, pessoal, que lembrem que no final de janeiro, começo de fevereiro aí, nós tivemos uma renda boa com o nosso projeto. Então, essa receita tá aqui, ó. Por isso que cresceu, tá? Porque nós tivemos receita com a campanha da pizza. E aqui, pessoal, mesma coisa. Nós temos a opção aqui, início do período contábil, né? Mostrar aqui a largura, a altura, e aqui nas contas o nível, né? Bem simplesinho. A mesma coisa serve para os passivos, pessoal, tá? Que é o passivo ao longo do tempo. No caso, nós só temos a JCI Brasil. Esse foi o gráfico do passivos. Agora nós temos o gráfico de barras de valor líquido. Essas barras de valor líquido é o seguinte, é a conta de ativo menos passivo. E essa conta de ativo menos passivo dá o valor líquido. O que isso quer dizer? Que se você tivesse um ativo grande ou alto, você estaria bem em termos de recurso, quer dizer, você teve muita receita e deixa o seu ativo acabar ficando mais alto que o seu passivo. No nosso caso agora, da forma como se encontra, mostra que as nossas dívidas são muito maiores do que nós temos de patrimônio, certo? Por isso que o valor líquido está negativo, quer dizer, poxa, se nós formos executados judicialmente, por exemplo, não teremos dinheiro o suficiente para bancar isso aí, essas dívidas, né? Aqui é a mesma coisa, pessoal, né? Então, mostrar, enfim, aqui tem a opção de mostrar tabela, inclusive, tá? Mostrar essa tabela vai fazer o seguinte, vai apresentar a tabelinha aqui, ó, mês a mês, embaixo. É possível também, ao invés de deixar como mês, deixar como trimestral, gente. E aqui vocês vão entrar aqui, ó, tamanho de incremento. Vocês vão escolher dia, semana, mês, trimestre, digamos trimestre. Aqui embaixo, que era mês a mês, passa a ser trimestre a trimestre. Ok? Dispersão de preços não precisa. Gráfico do valor líquido. Esse gráfico do valor líquido é aquela mesma coisa que a gente viu anterior,
mas num gráfico de linhas ao invés de ser de colunas, ok, pessoal? Mas é a mesma coisa, e é isso aí. Então, o zero aqui, valor líquido negativo, enfim. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. E o razão não precisa, isso aqui não precisa, não precisa, não precisa. Bom, beleza. Ativos e passivos já, relatório já mostrado. Essa relatório de empresa a gente não vai ver. Isso aqui também não, orçamento também não. Agora, receitas e despesas sim. Balancete. O balancete, ele é o demonstrativo geralzão, que é como o GnuCash ele é apresentado. Então tem ativo, passivo, despesa, receita. Vamos ver se eu acho aqui. Balancete. Caramba. Tá meio... Não tá querendo ajudar aqui essas opções aqui do... Bom, pessoal, então assim, aqui não vai mexer em nada, geral, nome da empresa dá para mudar, período, isso aqui é interessante, pessoal, balancete pré-ajustado, isso é bem interessante. Você aplica e aí fica claro de qual período a qual período o balancete está sendo considerado, ok? Então, balancete pré-ajustado. É melhor, porque daí a informação ela fica melhor vista. Não vai mexer nada em entradas, mostrar nada, commodities não. E contas, aqui sim, pessoal. Vamos mexer aqui para colocar uns nível 3 e aplicar. Tá? Nível 3 ou até talvez um nível 4 aqui. Vamos ver aqui. Ou todos. Bom. E aqui é a nosso balancete. Do mês de janeiro até dezembro. Então aqui, ó, nossas cotas do Zezinho, então receita, despesa, ativo e passivo no final, ok? É que assim, gente, em contabilidade é um caminhozinho que a gente faz. A gente tem um livro diário, depois o razão, depois o balancete, depois o demonstrativo resultado do exercício, e aí depois o balanço patrimonial. Então é assim que é feita a sequência, sabe? Por isso que os valores aqui não tem somatório, não tem nada, então só os valores. Vamos ver, inclusive, se tem alguma opção aqui. Não. É isso aí, pessoal. Ok? Despesas, então balancete foi. Fluxo de caixa, Cash Flow Bar Chart. Esse aqui é uma planilha, perdão, é um gráfico de fluxo de caixa. Então, dinheiro entrando em azulzinho e dinheiro saindo em vermelhinho. E aqui o resultado. Então, resultado positivo no verdinho. Ok, pessoal? O que nós temos aqui? Bom, as opções de mês, né? Trimestre, enfim. Mostrar a tabela. E contas, é isso aí. Contas, pessoal, é o seguinte, ó. Que foi considerado aqui nessas contas? Foi considerado todo o ativo, tá? O fluxo de caixa, ele é melhor não considerar essa parte do ativo, e sim somente o caixa equivalente de caixa. Então, clica aqui no caixa equivalente de caixa, selecione o filho. Vai selecionar todos embaixo e dá um aplicar, tá? Por quê, pessoal? Porque fluxo de caixa, a gente considera as empresas, tem duas coisas importantes.
que é como se fosse um carro. Um carro ele precisa de óleo e precisa de gasolina, tá? O combustível. O nosso caixa, nossa liquidez, o dinheiro que está em caixa ou no banco, enfim, caixa, o equivalente de caixa, ele é o nosso combustível, nossa gasolina. Sem ele, a empresa não anda. Você precisa ter dinheiro para andar. E o lucro é o óleo do nosso carro. Pode ser que o carro não grite muito se o óleo estiver baixo, certo? Mas mais para frente vai gritar, vai estourar o motor, enfim. Então essa analogia eu acho bem legal. É por isso que no nosso gráfico de fluxo de caixa nós temos que considerar somente o caixa, né? O caixa é o equivalente de caixa, ou seja, o que tem liquidez imediata, né? E aqui é o dinheiro entrando e o dinheiro saindo. Beleza, pessoal? O que mais? Daí o relatório, né, de fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, olha, considerando essas contas selecionadas, nós não queremos estoque nem projetos. Então, opções, nós vamos em contas, podemos colocar aqui como profundidade 3, aqui caixa e selecionar o filho e dar um OK, certo? Então, quais são as contas consideradas? Caixa que vem de caixa, bancos, boleto e caixa, certo? Dinheiro entrando nas contas selecionadas vem de campanha de pizza, que nós tivemos aí um repasse quando terminou o projeto, teve um repasse de dinheiro para o caixa, né? Aqui, o patrimônio líquido, que é superávit e déficit acumulado, no caso que a gente havia lançado no exercício anterior, e receitas e vendas de bens e serviços da JCI, que foi a venda da nossa camisa para o Zezinho. E saiu dinheiro quando nós compramos as camisas, né, fizemos um estoque de 10 camisas a R$30, e quando nós investimos na campanha da pizza para fazer o nosso marketing, bloquinhos para a venda de pizzas. Beleza? Segue o barco. Que outros relatórios nós temos aqui? Nós temos então uma declaração de... O que a gente acabou de ver foi fluxo de caixa. Declaração de líquidos. Então, a declaração de líquidos é o nosso capital que nós tínhamos no começo do ano, certo? A renda líquida para o período. Por que está negativo esse capital aqui? Por causa, vocês se lembram que foi colocado a despesa lá da nossa cota da JC Brasil no ano passado, enfim, por isso que o capital está negativo. Por quê? Porque esse capital aqui é a somatória, tá? Do superávit ou déficit do ano passado mais o capital inicial. Por isso que está dando negativo. Renda líquida para o período, nós tivemos uma renda líquida positiva aí de 1.580. Fizemos investimento de R$1.000, certo? E tivemos um aumento do capital de R$2.580. Então, no final, nosso capital deu 1.920. Qual foi o investimento para o período? Esse investimento para o período, se não me engano, foi... Foi esse levantamento de saldo aqui, ó, pessoal. Tá? Esse que foi considerado como investimento. Porque esse superávit ou déficit está considerado como patrimônio líquido. Beleza? Na verdade, o ideal deveria ser, no começo do ano, colocar esse levantamento, lançar, né, todos os levantamentos de saldo aí, tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui. É aqui que eu quero ver, na verdade. Contas. Quero ver como. Aí, ó, porque foi no dia 1/1, tá vendo, pessoal? Aí considera investimento. Vamos colocar isso aqui como 31/12/2018. E vamos ver o que acontece. Certo? Então vamos lá, declaração de líquidos. Vamos atualizar esse relatório. E aí, ó, sumiu aqui. Então, investimento período, não tem investimento. Mas o nosso capital lá diminuiu, né? Antes estava estava com mais despesa aqui no caso, né? E agora a renda líquida e aumento do capital, que é essa renda líquida, então tivemos uma diminuição aqui no lado negativo do nosso capital, né? A ideia aqui é que a partir do momento que você sei lá, integralizar mais capital, alguma coisa, vira como um investimento. Ou, quando você tem um superávit, transforma esse superávit como capital inicial, né? Você integraliza, né? Esse capital do lucro do ano passado. Você pega o lucro do ano passado, 2018, integraliza na organização, ele vira como investimento, por exemplo. Tá? Vamos ver o que mais. Gente, é assim, esse treinamento ele é bem básico do básico, porque eu não quero ser muito técnico em contabilidade aqui, porque isso dá um nó na cabeça de muita gente. Então, a ideia é somente mostrar, ensinar algumas coisas do GnuCash, e essa questão de como melhor dispor das contas, como fazer, etc, etc, se tiver um companheiro que é contador, ou que mexe mais nessa área, ele vai ter um pouco mais de facilidade de entender esse trânsito de contas e de dinheiro dentro da organização. O fato é que aqui eu estou mostrando para vocês algumas opções ou algumas coisas que dá para fazer no programa, certo? E aí cada um vai adaptando da melhor maneira, né? O que achar, o que os eventos da sua organização vão acontecendo. O que eu acho importante é a gente manter pelo menos uma padronização de algumas contas, né, como caixa equivalente de caixa, conta CCB, etc., porque depois a gente consegue ter até uma comparação a nível nacional, ver se a organização está bem, se outra está mal, enfim, fica mais fácil. Então a gente viu declarações de líquidos, declaração de venda é o nosso chamado demonstrativo do resultado do exercício, o DRE, né? Então as receitas, depois as despesas e por fim a renda líquida para o período, certo? Aqui nós temos algumas opções também para mexer o nível da subconta, o nome da empresa, não mostrar sempre regras de contabilidade, incluir emitir figuras de saldo zero, e aqui mostrar subtotais e subtotais a conta-mãe. E aí a gente consegue perceber melhor o nosso demonstrativo, pessoal. Fica mais fácil. Certo. Segue o baile. Vamos lá. A declaração de renda foi, despesa em função de dia de semana, vocês acharam interessante, mas eu não fiz isso aqui não. Fluxo de caixa já vimos, gráfico circular de despesa já vimos, circular de receita já vimos, gráfico de despesas. Não, perdão. Gráfico circular de despesas, pessoal. O que a gente mais gastou? Então, projetos, né? 1.650. Institucional, 150. E custo de mercadorias vendidas, R$30. Nesses projetos aqui, vamos ver o que a gente gastou em projetos.
campanha da pizza. Ah, sim, porque nós gastamos bastante para os ingredientes da pizza, tá certo. Então, retomamos aqui na conta de despesas. Bom, relatórios. Nós temos então um gráfico circular de receitas, né, de projetos, das próprias cotas, né, de mensalidade dos membros e vendas de bens e serviços. Nós vendemos a camisa lá. Gráfico de despesas, são as despesas ao longo do ano, certo? Nós temos gráficos de receitas, que são as receitas ao longo do tempo. Aqui volto a dizer, dá para colocar a tabela embaixo disso aqui, né, para saber o que aconteceu no ano, para colocar isso aqui como trimestre, enfim, o que a gente já viu aí para outros relatórios. Income expense, aqui não precisa, e lucros e perdas. Gente, isso aqui, para ser bem real, vai ser igual aquele demonstrativo de resultado de exercício, tá? Então, não muda nada, assim. Mas é isso, pessoal. Do que eu tinha mais para passar sobre o GnuCast, sobre o que dá para fazer, é isso. A gente... Deixa eu aumentar minha careta aqui. Então, nesse treinamento todo, a gente viu a introdução, né? Então, onde baixar o GnuCast. Passei um link aí da comissão de crescimento. A gente viu princípios básicos de contabilidade. Nós vimos como instalar e configurar o GnuCast. Nós vimos o plano de contas padrão. Fizemos algumas brincadeiras e tal, né? Mostrando e comparando com aqueles quadrinhos lá de ativo, passivo, patrimônio líquido, despesa e receita. E nós, inclusive, depois fizemos lançamentos contábeis de coisas que geralmente acontecem nas nossas organizações, como compra e venda de mercadoria, receita, despesa, quando a gente deve, né, cotas para a JC Brasil, mensalidades de membros, compensação entre contas, repasse, né, lançamentos que acabam ficando dentro do mesmo grupo de contas, como o dinheiro, né, que está no caixa da tesouraria e é passado para o banco, que os dois estão no ativo. Vimos também como considerar um projeto como um centro de custos. E aí, mais para frente, pessoal, vocês têm facilmente uma ferramenta que vocês podem bater o olho e utilizar o Excel para se basear, por exemplo, na hora de verificar quanto cada projeto deu de lucro ou prejuízo. Fazendo uma conta básica, que é indo lá nas receitas desse projeto específico, né, no GnuCast, né, então receitas, projetos, daí campanha da pizza, por exemplo, pega o valor dessa receita, pega o valor da despesa, então despesas, projetos, campanha da pizza, verifica o valor da despesa e você faz um centro de custo de receita menos despesa, que dá o resultado daquele projeto, da campanha da pizza, por exemplo, em específico, né, se teve lucro, se teve prejuízo, etc. E por fim nós vimos os relatórios, vários relatórios que o GnuCast nos disponibiliza, que com esses relatórios é possível verificar bastante coisa, ver como é que a instituição está andando, se teve acréscimo de capital, se teve diminuição de capital, né, se a estrutura da OL ela está saudável contabilmente ou não, se houve um crescimento grande, como que são as despesas ao longo do ano, né, como é que o ativo se comporta ao longo do ano, e aí é possível verificar em nível anual qual que é o período que a OL tem mais rendimento, quando que a OL tem mais despesas, enfim.
E aí a gente vai tendo como controlar e verificando, criando estratégias para deixar a nossa OL mais saudável financeiramente, e inclusive nos dá respaldo de dados técnicos aí para trocar ideia com um contador, trocar ideia com companheiros júniores, né, de outras OLs, e fazer um planejamento estratégico melhor elaborado pela diretoria. Beleza, pessoal? Aqui em Cascavel eu fico à disposição. O que precisarem, agora faço parte aí da Comissão de Crescimento da JCI Brasil nesse ano 2019. Espero que esse treinamento tenha sido bom, né, que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos aguçado a curiosidade de vocês. Tem vários vídeos do GnuCast no YouTube também, deem uma olhada, deem uma estudada, e eu fico à disposição, né, sempre que quiserem falar comigo, manda um WhatsApp lá, procura Castilhos lá no grupo de atividades do OL, ou enfim, me caça lá que eu estou lá e estou à disposição para eventuais dúvidas. Se quiserem mandar um e-mail para a JCI Cascavel, mandem no cascavel@jci.org.br, ou se não, falem com o pessoal da JCI Brasil, que eles têm meu contato, e vamos trocando uma ideia aí, pessoal. A ideia aqui é sempre a gente crescer e aprender, porque a nossa missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas, e porque servir a humanidade é melhor de uma vida. Beleza, pessoal? Um grande abraço, e qualquer coisa, estamos à disposição.